Deputado, bom dia. Vou mudar um pouco de assunto. Também está andando no Congresso a eventual liberação dos cassinos nos jogos no Brasil. Eu queria saber a sua posição, como que isso pode impactar o turismo no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, seu estado. Olha, Negrão, eu sou totalmente favorável ao jogo, até porque o jogo existe, ele é comum e ele é aceito na nossa sociedade, né? A gente tem jogo em todas as esquinas do país inteiro no jogo do bicho. A gente tem as loterias federais, com suas lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente tem todo tipo de jogatina internacional na mão do cidadão, nos telefones portáveis e no computador. O brasileiro gosta de jogar e, ao mesmo tempo, a gente combina isso com uma enorme evasão de impostos. A gente combina isso com uma enorme falta de controle por parte da União e dos estados desses processos, porque a gente permite a exportação do recurso do jogo, quando o cidadão tecla no seu celular, no seu computador e joga o recurso para fora do país, e a gente não permite a internalização desse recurso, o controle desse recurso. Portanto, a legalização do jogo é exatamente fazer com que os recursos do jogo estejam dentro do país, sob a administração do Estado brasileiro, tirando os proveitos necessários tanto para a saúde quanto para a educação. A gente precisa controlar melhor quem joga, quem não joga e assistir, eventualmente, quem tenha uma disrupção, algum problema funcional em relação ao jogo, ou seja, aqueles que são viciados, aqueles que têm problema, eles vão precisar ser assistidos de qualquer maneira, porque hoje mesmo já tem a possibilidade de estarem viciados e jogando sem qualquer controle do Estado, sem qualquer controle da sociedade. Então, eu vejo muito claramente, Negrão, que a gente precisa empreender o jogo aberto e claro para que a gente possa dele ter os benefícios que a sociedade precisa. Vou entrar nesse assunto, Negrão, rapidamente, porque eu fui repórter muitos anos no Rio de Janeiro, e isso que o deputado trouxe agora, eu testemunhei, fiz várias reportagens, inúmeras, eu nem sei falar quantas exatamente aí, de locais onde funcionavam jogos de azar aí de formas ilegais, clandestinas, pessoas, assim, subterrâneos. Eu já passei aí, eu já gravei uma reportagem uma vez, que era um balcão de um bar, que por baixo tinha uma porta que entrava num porão e tinha dezenas de pessoas ali, né, que acabaram sendo apreendidas, e a gente vê, principalmente ali nesse meu período no Rio, eu presenciei exatamente, né, um fortalecimento muito grande exatamente dos jogos, né, muitas pessoas envolvidas nisso. Pegando esse ponto, deputado, que você trouxe agora, né, a gente vê que o jogo de azar, ele é proibido no Brasil, porém, existem muitas publicidades, em vários portais, inclusive ali com mídias programáticas, você entra, tem ali muitas publicidades de pessoas que possam fazer suas apostas online. Muitos brasileiros acabam entrando em sites estrangeiros, né, desses jogos de azar, aí considerados como jogos de azar, justamente porque aqui no Brasil esse tipo de atividade é proibida, mas o dinheiro acaba indo, né, sendo levado para o exterior. Entendi muito bem o seu ponto em relação a essa questão. Pensando nesse projeto que está lá no Congresso, a pergunta do Negrão foi justamente essa, né? Existe esse projeto lá no Congresso. Quais são os empecilhos? Por que esse projeto realmente, né, ele está ali ainda parado? Quais seriam os empecilhos por uma aprovação, por uma regulamentação, na verdade? Como fiscalizar exatamente, né, se isso for regularizado? Sei lá, de repente o Brasil ter um local, a Las Vegas brasileira. Como que seria exatamente, né, essa questão aqui para geração de emprego, recursos para ficarem no Brasil? Deixa eu dar um dado curioso para vocês, porque às vezes as coisas não são muito o que parecem ser, né? Muitas vezes a gente é abordado e diz, vocês estão levando dinheiro do jogo para aprovar o jogo, né? Teoricamente se fala que um deputado que votou, como foi o meu caso, a favor do jogo, estaria recebendo algum tipo de recurso, algum tipo de favor, porque... enfim, se manifestou favoravelmente ou assumiu essa posição, por exemplo, que eu estou tendo. E é curioso, porque, na realidade, muito do jogo não ter sido legalizado no Brasil é exatamente porque as pessoas que comandam o jogo, as pessoas que ganham os recursos oriundos do jogo ilegal ou do jogo fora de controle, não têm nenhum interesse que o jogo passe a ser legalizado, nenhum.
Parece que os bicheiros, ou que aqueles que têm o jogo fora do país, ou aqueles que exercem essa atividade, têm interesse efetivamente na legalização. Não é o caso. Não há um bicheiro que queira ter o jogo legalizado por uma razão só. Eles estão aí, desde que o jogo foi tornado ilegal no país, recebendo recursos absolutamente livres de qualquer imposto, livres de qualquer taxação do Estado. E isso é muito conveniente. E ainda que não fosse, é um modelo que eles sabem que dá certo, eles sabem que funciona, e eles sabem que é muito lucrativo. Qualquer modelo novo, alternativo, legal, é desconhecido. E as pessoas, em geral, têm medo do desconhecido. Então, nós não levamos tantos anos no Congresso sem votar a questão do jogo, sem outra razão que não seja o próprio domínio e o próprio jogo obstando a legalização. Você vai dizer o seguinte: não, os grandes cassinos têm interesse numa operação legal porque eles só podem funcionar legalmente. Não há como um grande cassino, investimento de bilhões. Sim, mas esses serão 27, serão 30. Talvez esses certamente tenham interesse no processo legal. Agora, o jogo pulverizado, o jogo ilegal, o jogo do bicho, outras formas de jogo obstam no Congresso Nacional o avanço da legalização há muitos anos. Eu sempre me posicionei dessa forma. Eu sou a favor do jogo legalizado, eu sou a favor do jogo pagando imposto. E sou a favor de que isso seja feito o quanto antes. E assim votei e assim o farei todas as vezes que eu for convidado a me manifestar.